Minha gata, vamos fazer um ano bem diferente. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês 4 lições sobre autoconhecimento que mudaram completamente o meu eu esse ano, fizeram eu enxergar a vida, as coisas, situações, pessoas e a mim mesma de uma outra perspectiva. E eu quero trazer nesse vídeo para vocês, para ajudar mesmo, que talvez seja uma luz aí que tu tá precisando. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Schmitz e aqui eu falo sobre mentalidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres. Lição de número 1. Descanso não é preguiça, é merecimento e deve ser respeitado. Nós, mulheres múltiplas, multifacetadas, que somos muitas em uma, a gente sabe bem o que é ter esse peso da cobrança e da culpa de quando a gente não tá fazendo nada, a gente sentir que tá sendo preguiçosa. Mais alguém aí já se sentiu assim? Contem aqui pra mim, porque eu me senti por muitos anos, 30 anos da minha vida, foi essa forma que eu me senti muito culpada e uma autocobrança excessiva, né? Isso é resultado de uma cobrança excessiva de uma vida inteira. De que se eu não tô fazendo alguma coisa, eu não tô sendo útil, eu tô sendo preguiçosa e eu não gostava dessa sensação. E esse ano eu aprendi muito a valorizar os meus momentos de silêncio, de calma, de desacelerar, de tédio, para que eu pudesse mergulhar no meu autoconhecimento e dar um tempo para minha mente descansar e desacelerar. Eu vinha de muito uma vida inteira, né, muito, acelerada, com muito trabalho, muita cobrança, e eu até gosto disso, mas eu acho que é necessário, essencial, a gente aprender mesmo, realmente, a saborear esses momentos de descanso, pausa e desfrute, que era algo que eu não conseguia. Então a gente conseguir olhar isso por essa perspectiva traz paz, traz uma calma para o coração. Isso vem de uma consciência, de uma mentalidade trabalhada de que tu merece. E isso tá totalmente ligado com o teu senso de merecimento. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no canal ainda. Um minutinho, somos agüíveras. Lição de número 2. Minha prioridade sempre será eu mesma. Se priorizar, se colocar em primeiro lugar, não é egoísmo, é sabedoria. Porque vamos combinar, né, gente? Na teoria é muito bonitinho falar que, ai, eu sou uma mulher boazinha, cuido de todo mundo primeiro, da família, dos filhos, é do marido, é da casa. Mas na prática isso vira uma prisão interna. E muitas mulheres não conseguem perceber e enxergar isso. Imagina se tu não estiver bem, cuidando primeiro de ti, do teu emocional, do teu mental, espiritual, do teu físico, para depois cuidar da tua família. Como tu acha que tu vai conseguir cuidar da tua família, da tua casa e da tua empresa, ou seja lá, do que for, bem? Não tem como. Não tem como. Se tu não vai bem, nada vai bem, minha amiga. Pode acreditar no que eu tô te falando. Então comece a se priorizar. Se tá difícil aí na tua rotina, tu já acorda no pulo, fazendo um monte de coisa que nem eu já vivi, sei muito bem o que é estar nesse papel, eu vou te dar um conselho. Acorda meia horinha mais cedo. Arruma os teus horários, arruma ali a tua hora de dormir. Acorda meia hora antes é o suficiente pra tu lavar o teu rosto, dar uma ajeitada no teu, né, fazer de repente uma maquiagem, arruma o teu cabelo, bota uma roupa que tu se sente bem e tenha o teu momento de oração, meditação, de leitura, seja lá do que for. Pra quê? Pra tu nutrir o teu emocional, o teu espírito, a tua mente antes de começar a tua rotina diária. Sem isso é impossível, minha linda, é impossível tu conseguir coordenar, gerir, administrar bem a tua casa, a tua família, os teus negócios. Essa é uma realidade que pode ser dolorida, mas é uma realidade muito real, que eu aprendi esse ano também. E, nossa, foi uma virada de chave gigantesca que eu tive na minha vida e eu vou levar pra sempre. Cara, eu não posso cuidar de nada nem ninguém se eu não estiver bem. Pensa comigo, um dia os teus filhos vão embora. Tu e teu marido vão envelhecer, se Deus quiser, juntos. E tu vai ter uma saúde integral? Uma mínima qualidade de vida? Se tu não se cuidar a partir de agora, tu não vai ter. Será que tu vai chegar na tua velhice, vai olhar pra trás e vai dizer: caramba, realizei a maioria dos sonhos que eu queria, fiz tudo que eu queria ter feito. Nossa, quanta cagada eu fiz que eu me arrependo, mas pelo menos eu fiz. Será que tu vai poder olhar pra trás da tua vida e dizer isso? Ou será que tu vai ficar naquela coisa assim: meu Deus, não fiz isso, não fiz aquilo, naquela cobrança e pior, sem saúde? É bom pensar.
Deus me livre, eu vou me amar, vou me cuidar, vou ser maravilhosa antes de cuidar de todos e de todos, porque assim eu me sinto bem, assim eu tenho ânimo, energia e vitalidade para cuidar dos meus. Terceira lição e uma das mais difíceis. Eu larguei a ilusão do controle. O fato é que todas as vezes que a gente tenta ter o controle sobre as pessoas ou as situações, o que seria isso exatamente? Criar uma expectativa demasiada que gera uma ansiedade absurda, que eu me corroía numa ansiedade desnecessária por criar uma expectativa em relação ao comportamento dos outros, em relação à reação dos outros, em relação a como as pessoas iriam reagir ou as situações iam acontecer. Eu imaginava um cenário na minha cabeça e eu esperava aquilo ali acontecendo. E tudo bem que a gente ainda vai falar muito aqui sobre cocriar a realidade, tem tudo isso, mas gente, a vida, ela não é sobre ter controle de tudo. É muito pelo contrário, é sobre tu soltar e confiar. E não é sobre as situações vão reagir, assim como tu vai reagir diante de cada situação e circunstância. Então, tu tem em mente que o controle é uma ilusão, e isso vai nossa, tirar um peso tão grande das tuas costas, que tu não vai nem acreditar. Tu vai dizer, meu Deus, era isso? Então, e eu garanto pra vocês, assim, eu soltei o controle, a minha vida melhorou muito, eu fiquei muito mais leve. Então, assim, ó, eu não espero nada de ninguém, por incrível que pareça, não espero nada de ninguém. Eu não exijo nada de ninguém, eu não cobro nada de ninguém. E assim eu também espero que não façam comigo, porque eu acredito que todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer, reagir, pensar e agir como quer diante de cada situação. Cara, um dos piores erros, uma das piores bobagens é a gente tentar controlar como as situações vão acontecer exatamente. Como as pessoas vão sentir, vão reagir, vão receber, vão pensar sobre algo, sobre alguma coisa. Isso é tão ilusório. Isso só cria coisa ruim dentro da gente. Eu sempre brinco que a expectativa é a irmã da frustração. Então, assim, foi muito difícil, mas eu garanto pra vocês, foi maravilhoso. Solte o controle, porque ele é uma ilusão. Mantenha-se conectada àquilo que tu pode controlar, que é a ti mesma. Como eu vou reagir diante disso? Como eu posso administrar essa situação? Como eu posso administrar os meus sentimentos, as minhas emoções, meus pensamentos diante de determinada situação ou pessoa, enfim. Isso sim é algo que tu pode controlar e deve controlar, mas não sobre as pessoas e não sobre as circunstâncias. Não, definitivamente não. Pare de tentar controlar o outro. Pare de tentar controlar cada milímetro de uma situação, porque isso só vai te decepcionar e te deixar amargurada, de certa forma, chateada, ferida. E ninguém quer se sentir assim, isso não é bom, isso não faz bem. Quarta lição, e não é a última, porque se vocês quiserem eu posso fazer a parte 2, porque teve muitas coisas que eu aprendi e que eu posso muito bem contribuir com a vida de vocês. Então, comentem aqui pra mim se vocês querem que eu faça uma parte 2. Mas a quarta lição, conforme prometido nesse vídeo, é: minha vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, a minha vulnerabilidade muitas vezes é onde mora a minha força. Por que que eu digo isso? Ter essa perspectiva de que as nossas vulnerabilidades, as nossas sombras, olhar para isso e admitir isso, vai ser o que verdadeiramente vai te transformar de dentro para fora. Então, quando a gente entende, olha para os nossos defeitos, para as nossas limitações, que a gente não é perfeito, que a gente erra onde a gente consegue perceber padrões e só percebendo esses padrões a gente consegue mudar eles. E é claro que isso não é para qualquer pessoa, porque tu tem que ter um certo nível de maturidade e humildade para reconhecer aonde tu erra, aonde que tu tem que melhorar. E muitas vezes olhar para isso, primeiro que muita gente já não quer. Segundo, admitir. Pior ainda, muita gente não vai querer. Até olha, sabe ali, mas não admite para si mesma. E aí o que que acontece com isso? Não tem processo de cura. É impossível curar algo que tu não admite que está doente em relação àquilo ali.
Então, olhar para as nossas vulnerabilidades é um sinal de muita força e não de fraqueza. E eu aprendi muito sobre isso esse ano. Então, a capacidade de assumir nossos erros e defeitos é, na verdade, uma fonte de conexão divina, superior, que nos eleva, que nos engrandece muito, porque só olhando para isso a gente consegue ressignificar e curar. E essas foram as 4 lições que eu aprendi que mudaram muito meu eu esse ano. E eu quero saber de ti, com qual tu mais se identificou? O que tu ainda sente dentro de ti que tu tem que melhorar e não consegue? De repente, eu posso fazer um próximo vídeo te ajudando. E também comentem aqui, que nem eu disse, se vocês querem a parte 2. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Um beijo e até o próximo vídeo.